Shalom, shalom, meus irmãos, shalom, meus amigos, a paz do Senhor. Ah, que Deus possa abençoá-los em nome de Yeshua. Mais uma vez, Shavuot Tov a todos vocês. Boa semana. Hoje é segunda-feira, o último não, é o segundo dia da semana, né, ainda. Né, que possamos ter aí uma semana de paz, de vitória, de bênçãos. Que Deus venha nos encher do teu espírito e continuar nos ensinando sobre a tua palavra, nos dando amadurecimento espiritual. Bom, como eu disse antes, hoje estamos abrindo a semana com o primeiro estudo aí, onde eu estarei trazendo para vocês três grandes acréscimos na Escritura. Estarei falando sobre esses acréscimos, ok? Lembrando um ponto específico aqui de extrema importância que precisa ser compreendido. Bom, a Bíblia, durante os anos, passou por diversas traduções, mudanças, alterações, ok? Então, o meu objetivo com o estudo de hoje, com outros que virão, não é desacreditar, fazer com que vocês desacreditem da palavra de Deus, e sim com que vocês entendam que o que temos em mãos são traduções variadas, tá? Muitas delas não estão totalmente corretas. Algumas delas estão totalmente corretas, fidedignas aos escritos aí originais. Tá? Muitas dessas traduções têm textos, palavras acrescentadas, devido a tão antigos que os pergaminhos e papiros e outros tipos aí, de material que se usava para escrever, né, na época, aí há anos atrás, né, devido a serem muito antigos, algumas partes estão apagadas, outras partes estão rasgadas, não dá para saber o que estava ali, né? Então tiveram-se, né, existe uma regra para quando isso acontece também, né? Usaram aí uma regrinha para preencher aquele espaço vazio, né, o qual não se sabe o que estava ali, né? Só que essa regrinha causou problema, né? Causou acréscimo, causou até mesmo erro de tradução. Então, o meu objetivo é trazer a realidade das coisas como são, fazer com que você enxergue isso, entenda isso e receba de fato o que é real. Então é por isso, tá, que às vezes encontramos erros de traduções, encontramos acréscimos na escritura. Não que a palavra de Deus seja falha, a palavra de Deus, verdade, não é falha. Tradução, quando você fala de tradução de um texto, de algo, então existe sim essa possibilidade de se errar, como acontece aí durante os anos. Tem nas muitas e muitas mudanças e traduções que a Bíblia já recebeu e vem recebido. Tá ok? Então, gravem isso daí. Bom, vamos lá aos acréscimos, então, sem perca de tempo. Se você está com uma Bíblia aí, abre aí em Lucas, capítulo 16, verso 19. Do verso 19 ao verso 31. Tá? Lucas, capítulo 16, a partir do verso 19, começa o acréscimo e vai até o verso 31. Estes versículos eles contêm a história do rico e Lázaro. O primeiro acréscimo aí que nós vamos falar. Tá? Essa história não existe aqui, gente. Tá? Vou mostrar pontos aqui nela, tá? Eu espero que esse estudo seja útil para você e que isso aclareie a sua mente, a nossa mente. Tá? Então, Lucas 19 ao 31. Vamos à história. Tá? Prestem bem atenção. Primeiro acréscimo. Diz assim: ora, entre aspas aí, né? Isso aqui foi o próprio Jesus quem teria dito, quem teria trago esta história, tá? O próprio Cristo. Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura, de linho finíssimo, vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava saciar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Ok, bom. Até o versículo 19, 20 e 21, até aí tudo bem.
né? Rico, Lázaro não tinha nada, o rico tinha tudo, e o rico desfazia do pobre, né? E o pobre querendo ajuda do rico, e o rico não ajudava. Até aí tudo bem, né? Sem problema. A partir do 22 já começa o problema. Vamos lá. Primeiro problema aqui. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Aqui diz que o mendigo foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Aí eu pergunto a você, onde em toda a escritura está escrito que isso acontece? Porque Cristo ele baseava os seus ensinos, sempre baseava os seus ensinos nos escritos, tá? Na Bíblia. Tudo que Jesus disse e ensinou normalmente estava escrito no livro de Deuteronômio ou no livro de Números, né? Números ou Deuteronômio. Na maioria das vezes, todas as palavras de Jesus ele tirava do livro de Deuteronômio, né? Eu tenho uma Bíblia aqui em casa, até uma Bíblia de estudo, que para cada ensino de Cristo tem sido dado uma referência. Normalmente a referência é sempre em Deuteronômio, porque em Deuteronômio que está os mandamentos, que está a lei e tudo, né? E ele vivia, ele não só cumpriu a lei, mas ele viveu também, e ele ensinava, né, a lei, os mandamentos, né? Ele passava as orientações de Deus ao povo. Então tá tudo lá. Agora, estranhamente, essa parte aqui não tem nada. Daí pergunto novamente, onde está escrito? A resposta é que não está escrito. Não tem isso em lugar nenhum. Nós não aprendemos o que acontece em outro estudo que eu trouxe, concernente a corpo, alma e espírito. O corpo físico volta ao pó. Está escrito em Gênesis. Tu és pó e ao pó retornarás. O espírito retorna a Deus. Também a Bíblia fala sobre isso. Após a morte, o espírito, que representa a vida, retorna para aquele que deu. Quem deu? Deus. Então o espírito retorna para Deus. E a alma, aprendemos, mediante a textos bíblicos, que a alma permanece na sepultura, no Sheol. Ela permanece ali, não em um lugarzinho de sofrimento que pega fogo, nada disso. Aprendemos isso, não aprendemos? Aqui diz, então, esse é o primeiro ponto, primeira informação conflitante que temos aqui, aparentemente, aparentemente não é, nessa, entre aspas, aí, narração de Cristo, né? Essa história que Jesus trouxe, temos aí o primeiro ponto. Não tem isso na Bíblia. Que após a morte os anjos vêm, pegam as alminhas daqueles que são fiéis e leva para o seio de Abraão. Mas não se tem texto para basear isso, para falar sobre isso. Não existe. Se não existe, como eu posso trazer algum ensino, alguma doutrina embasado nisso, falando sobre isso, afirmando isso, se a Escritura traz outra realidade? Então, primeiro ponto. Então vamos lá. Aqui começa o problema. Vamos lá, vamos continuar a leitura. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, né, aqui já fala do rico, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Tá, aqui já temos mais problemas. Primeiro que fale no inferno. Aprendemos que o inferno não existe. Nem a palavra inferno e nem o lugar inferno. Pegando fogo, aquela coisa toda de sofrimento. Isso aí é basicamente um purgatório cristão, um inferno. É isso, né? Também trouxe isso no outro estudo. Se você não viu, por favor, assista o estudo sobre o inferno, né? O vídeo que eu gravei com o título A Verdade sobre o Inferno. Assista ele, depois retorna aqui e dê continuidade, tá? Para que você compreenda melhor. Então, o inferno não existe, ok? Aprendemos sobre isso. Então, o segundo erro aqui. Mas vamos só supor, tá? Que o inferno exista. Vamos supor agora que ele exista. No inferno ele ergue os olhos, estando em tormentos, vê de longe, é o que a narração diz, de longe, tá? Não estava perto. Abraão e Lázaro no seu seio. Ok. Como que ele soube que era Abraão? Lázaro tudo bem, em vida ele viu Lázaro, né? Então ele poderia, vamos supor aqui que ele lembrou de Lázaro, né? Conheceu Lázaro em vida, viu lá, não ajudou, ok. Mas e aí questão de Abraão? Como é que ele soube que era Abraão?
Só se quando ele chegou lá no inferno, tinha mais pessoas lá e essas pessoas disseram para ele, olha, aquele é o pai Abraão, tá? Ah, tá, então eu vou gritar aqui e vou falar com ele. Ou o próprio Espírito de Deus, quando ele morreu, abriu a mente dele, deu um conhecimento aí, liberou 100% da mente, porque não usamos 100% da nossa mente, mas liberou 100% da mente, deu conhecimento e ele, quando bateu o olho, opa, aquele é Abraão. Ou em vida, né? Não sei, talvez ele tenha conhecido Abraão, não sei, alguma coisa tem que ter acontecido aqui. A narração fala que ele conheceu Abraão, sabia que era ele. Tá, vamos lá. Tormentos viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Ok. E clamando disse, pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe a água na ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Tá, primeiro a história fala que ele viu de longe, repito, de longe, Abraão e Lázaro. Aqui ele já está dialogando, começa um diálogo, né? Ele faz um clamor aqui a Abraão. Bom, ele tem que ter tido aí um gogó poderoso, né? Para que a voz dele ultrapassasse o abismo, porque abismo é algo grande. Não era um precipício, tem diferença. Era um abismo. Além de ser fundo, é algo bem extenso, muito extenso. Tá ok? Então, ele teve que gritar aí bastante para ser ouvido por Abraão. Né? Vamos lá. Aqui ele inicia um diálogo com Abraão. E diz, olha, manda Lázaro que molhe a ponta do dedo, porque estou atormentado nesta chama. Como que é isso? Se biblicamente, quando morremos, nosso corpo físico, ele volta ao pó e nós ficamos informe, como um espírito. Sem forma, não temos mais dedinho, não temos mais mão para apalpar, não temos mais um nariz, um olho, uma orelha, lábios, não temos mais nada disso, não temos mais cabelo, não temos mais órgãos vitais, não temos. Tudo virou pó, tudo voltou ao pó. Então como que esse camarada ia molhar a ponta do dedo? Ah, então só se ele chegou no seio de Abraão e recebeu um novo corpo lá. Só que isso é antibíblico. Não existe nada disso. Isso é totalmente o contrário do que a Escritura traz. Corpo volta ao pó. Você fica, você fica como que informe. Você não tem mais um corpo. Não tem mais um corpo. Né? Quando é um fiel que morre, a alma é preservada em Cristo. Está na sepultura, aprendemos isso, né? A alma permanece na sepultura, não no inferno, que inferno não existe. Fica ali na sepultura, mas guardada em Cristo. E os não fiéis permanecem ali na sepultura, aguardando a ressurreição para juízo, para condenação. E os fiéis, quando ressuscitarem, o que a Bíblia fala? Que o corpo que tinham será restaurado, será formado de novo, não receberão um novo corpo, não. O corpo que foi ao pó, esse corpo será refeito e transformado, e esses entrarão de novo nesse corpo. Isso acontecerá com a igreja, né? Pelo menos aqueles que no arrebatamento, né? Os que tiverem morrido antes do arrebatamento, quando eles ressuscitarem, isso acontecerá com eles. Os corpos deles que voltaram ao pó serão refeitos e depois transformados. E os que estiverem vivos nessa época já vão estar vivos mesmo em seus próprios corpos, os corpos só serão transformados só. Está escrito lá. Okay? Então como que esse camarada aqui, sem corpo, tá? Sem corpo, sem dedinho, sem mão, ia molhar a ponta do dedo na água. Alguma coisa está errada aqui. Meu Deus. Só não percebe quem não quer. E mais, refresque ponta do dedo e me refresque a língua, mas não tem mais língua, gente. A língua voltou ao pó também. Então que língua é essa que ele quer refrescar aqui? Hã? Se ele morreu, o corpo voltou ao pó, a gente está supondo aqui que para entender melhor a história, a gente está usando a suposição aqui de que o inferno existe, mas ele não existe, é só um exemplo, tá? Mas tá, o inferno existe, ele morreu, o corpo voltou ao pó, a alma foi para o inferno, a alma informe, como um espírito, porque não tem mais corpo, ele quer refrescar a língua no inferno. Como que é isso? Não tem mais língua.
E o outro, molhar o dedo, não tem mais dedos. A narração da história fala por si só. Fala por si só. Vamos continuar. Disse, porém, Abraão, aqui o diálogo continua, né? Um abismo entre eles, mas eles estão dialogando, provavelmente gritando. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro somente males. Agora neste eu consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele, rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai. Pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. E disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele, não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Tá? Esse pedaço aqui também, até certo ponto, ok. Né? Aqui está pedindo... Ele pede que um dos mortos ressuscite e vá lá, né, falar do reino para os seus parentes, para que eles não se perdessem. E é divertido aqui, olha, ainda que isso fosse feito, se eles não ouvem os vivos, não ouvirão os mortos. Né? Bom, uma repreensão aqui só. Mas no meio da narração tem esse todo aquele conflito ali de informações e aqueles problemas todo ali. Gente, é bem óbvio. É bem óbvio que tem algo de errado aqui. Informações aqui que não batem, que anulam o resto da escritura, que não tem nada que baseie isso na escritura, não existe. Não existe. E mais, isso aqui está escrito em Lucas 19, ou melhor, Lucas 16 a partir do verso 19. É Cristo quem narra isso daqui. Cristo narrando uma história dessa, cheio de informações que entram em atrito com a própria Torá, que o próprio Cristo vivia e defendia, porque Cristo era um defensor árduo da Torá, vivia, ensinava Torá, tradução de Torá, lembrando mandamentos de Deus, não lei, mandamentos de Deus, orientações de Deus. Um conhecedor das orientações de Deus e narra uma história dessa? E o texto base, onde está? Os ensinos dele eram sempre baseados, repito, normalmente escrito em Deuteronômio, sempre, para cada palavra que ele falava. Agora aqui, estranhamente, não tem nada. Nada. Não se encontra. Algo está errado. Algo está errado. Esse é um acréscimo. Tá? Tudo isso aqui é um acréscimo. Isso aqui não existe. Essa história não existe. Tá? A gente já teve outros estudos aí, os quais eu trouxe trouxe muitas informações para vocês concernente a essa questão toda de tradução, e tivemos o estudo sobre o inferno e outros que virão aí, e que quando a gente coloca à prova isso daqui, tem atrito. Tem atrito. Como eu trouxe aqui alguns pontos aí para vocês, poucos, não o vídeo vai ficar muito longo. Tem mais 2 acréscimos aqui para falar. Então, gente, isso daqui não deveria estar aqui. Isso daqui está aqui, foi colocado aqui unicamente para que se tivesse uma base para defender o inferno, a doutrina do inferno. Só. Porque sem isso daqui, a Bíblia não traz a palavra inferno e nem inferno. Sem isso daqui, poxa, como? E agora, o que eu vou usar? Uma das grandes bases aí da doutrina do inferno e essa questão toda é esse acréscimo aqui. Sem esse acréscimo, perde-se tudo. Porque a Bíblia não traz mais nada. Bom, segundo acréscimo. João 8, verso 1. Vamos lá, rápidos, né? Senão o vídeo vai embora. João 8, verso 1 a 11. João capítulo 8, vamos lá. Do verso 1 ao verso 11 é acréscimo. Contém a história da mulher adúltera, uma história muito conhecida, muito usada.
Já vi preletores trazendo grandes mensagens até em cima desta história, mas não existe. É acréscimo. Vamos lá, vamos à história. Olha, a narração das histórias falam por si. Vamos lá. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo e todo o povo vinha ter com ele. E então, assentando-se, os ensinava. Normalmente o templo naquela época era a base de pedra, né? Tijolos, que eles tinham uma forma de fazer os tijolos, não é? De assar os tijolos, tinha um material todo lá. E usava-se muito pedra também, tá? Pedras. Paredes, no próprio chão, tá? Não era areiazinha na terra, assim, viva, não era assim não. O templo era uma coisa bem feitinha, uma coisa estruturada, uma coisa bonita, bem concreto mesmo. Tinha um material que servia também por argamassa e tudo, mas a questão que eu quero trazer aqui é que o chão não era areia ou coisa desse tipo, era um chão estruturado, como se fosse o piso de hoje, vamos colocar assim. Não costumamos colocar piso no chão, então mais ou menos isso, ok? Então, vamos lá. E os escribas, assentando-se, os ensinavam, isso no templo. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Aqui começa o erro. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato de adultério. E a lei de Moisés, na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia. Tá, aqui já vai outro erro. Tá. Verso 5. Tu, pois, que dizes? Então a mulher é pega no ato de adultério. A declaração aqui do texto, narração do texto. Ora, se ela foi pega no ato de adultério, o primeiro passo aí, ou melhor, o segundo passo aí era também pegar o camarada, o homem, porque ninguém adultera sozinho. Ninguém adultera sozinho. Seria outra coisa aí se não houvesse um envolvendo um outro aí. Mas era adultério. Adultério envolve outra pessoa. Então, cadê o cara? Pagou suborno para que ele não fosse preso? Ou fugiu, conseguiu fugir? Conseguiu fugir. Só se foi isso. Estou aqui conjecturando, tentando imaginar para tentar... vamos ver o que dá aqui. Então tá, não levaram o cara, pegaram só a mulher. Dizia-se na lei que, quando isso acontecia, o homem e a mulher deveriam ser pegos e levados ao Sanhedrin, ou Sinédrio, em português aí, e seriam julgados, a causa seria avaliada por 70 juízes. 70 juízes. Funcionou dessa forma durante anos e anos para o povo de Israel. O povo de Israel era muito zeloso por isso. A liderança religiosa era muito zelosa por isso, mas nesse momento em específico na história, passaram por cima de tudo. Estranhamente, um único momento na história, povo das narrações bíblicas, em que eles passaram por cima disso. Uma coisa está errada. Estranhamente, não é? Ok. Então, o camarada foi deixado de lado, ninguém foi levado aos 70 juízes no Sinédrio. Para a causa ser avaliada, tinha que haver testemunhas, no mínimo 2. Tá? No mínimo 2. Não tinha um número máximo, mas mínimo sim. No mínimo 2 testemunhas. Ok, não teve nada disso. Aí Jesus, vamos lá, verso 6. Isto diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Meu Deus, que terra! Só tinha então um vasinho de terra dentro do templo ali. Estava na frente de Jesus. A história não contou aqui, né? Mas talvez, né? E ele escreveu dentro desse vaso na terra, com o dedo. Porque ele estava dentro do templo. E o chão do templo não era terra. Ou era algum tipo de material, normalmente pedra, ou sei lá, um tijolo da época. Era assim que era feito. Principalmente nessa época, quando eles construíam um templo, meu Deus, era algo grandioso. Mas
E aqui diz que ele escreve na terra. Bom, tem que se descobrir que terra é essa daqui, porque o chão não era terra-chão. E ele também não escreveu, é, vamos colocar no concreto no chão, ou na pedra no chão, ou no tijolo no chão. Seria um dedo muito forte para conseguir escrever alguma coisa, né? Poxa, tem algo estranho aqui, errado. Tem algo muito errado aqui. Ok. Ele escrevia na terra. Por que ele escrevia na terra? Se o correto era ele dizer à multidão para cumprir a lei, se ele, Cristo, era um cumpridor da lei, ele vivia, um cumpridor dos mandamentos, ele vivia os mandamentos, ele ensinava os mandamentos de forma com veemente, força, clareza, mas aqui não. Aqui ele não cita os mandamentos estranhamente, pois ele sempre citava em qualquer situação, mas aqui não. Ele não cita nada. Nada. Vamos continuar. Versículo 7. E como perseverassem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse. Olha o que Cristo disse, entre aspas aqui, né? Aquele que dentre vós estáis sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra de novo, né? Ainda não descobrimos que terra é essa. Porém, ouviram eles isto, e acusados pela consciência saíram um a um, começando pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Né? Que coisa bonita, né? Eles sendo ali acusados pela consciência. Poxa, eu errei nisso, eu tenho pecado nisso, eu não vou atirar pedra nessa mulher não. Né? Coisa linda isso. Né? Mas tem um grande problema anterior aí, que é o problema do próprio Cristo. Ele não cita um mandamento sequer. Ele não cita nada da Torá, nada das orientações de Deus que foram deixadas a Moisés, nada. Simplesmente ele lança essa palavra aqui como que querendo passar por cima de tudo aquilo que ele mesmo ensinava, da própria lei. Que negócio é esse? Ele nunca fez isso em sua caminhada. Cristo nunca passou por cima da lei em sua caminhada, ao contrário, ele cumpriu toda ela. Mas nesse momento aqui, estranhamente não, parecia que ele não queria cumprir, ou parecia que ele queria achar uma brechinha na lei, né? Ou dizer que a misericórdia supera a lei. Não, se eu usar a misericórdia eu posso quebrar a lei. Mas aí entraria em conflito porque a palavra diz que ele cumpriu toda ela. Então ele tem que ter cumprido em todo momento. Se ele achou um meio de não cumprir aqui, algo está errado. Se ele não orientou o povo a cumprir aqui o que devia ser cumprido, algo está errado. Porque se de fato a mulher foi pega em adultério, tinha que se haver juízo, julgamento. A causa tinha que ser avaliada, se ela fosse culpada, fazer o quê? Todo erro tem sua consequência, não é isso que aprendemos? Aquilo que plantamos, colhemos. Também não é bíblico isso, gente? Não é bíblico. O que plantamos, colhemos. Ainda que Deus nos perdoa, a consequência vem. E se a consequência for morte, será morte. Isso acontece o tempo todo. Mas por que morreu? Uns casos específicos, né? Por que morreu? Estava traficando. Consequência do tráfico normalmente é morte. Mas ele se converteu, Deus perdoou. Deus perdoou, mas não retirou a consequência. Juízo, justiça. Isso é bíblico também. Então cadê nessa história aqui tudo isso? Que estranhamente desapareceu. Como que é isso? Claro que tem algo de errado. Acréscimo. História mal feita. Quiseram acrescentar algo aqui, mas não tiveram nem cuidado de fazer o negócio direito. Assim como a história do Rick Lázaro. Vamos ao último acréscimo, porque o vídeo já está muito longo. A gente tem que correr. 2 Coríntios 13, 13. Em algumas bíblias é 2 Coríntios 13, 14. Tá? Nessa daqui eu acho que é 13, 14. Não sei, tem que ver aqui. Vamos lá, 2 Coríntios. Tá, aqui eu estou usando a João Ferreira de Almeida, revisada e corrigida. Tá? Nessa é 2 Coríntios, capítulo 13, verso 14. Em outras bíblias, em algumas bíblias, é 2 Coríntios, capítulo 13, verso
13. Então, algumas 13:13 e outras 13:14, ok? A bênção apostólica. Que bênção aparentemente bonita, né? A graça, olha o que está escrito no versículo. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Bênção bonita, né? Mas é acréscimo. Os apóstolos nunca abençoavam o povo dessa forma. Esse é o único versículo em toda a Escritura que traz isso. E quando a gente vai ver na história do povo de Israel, essa bênção está errada. Não existe. Os apóstolos, sacerdotes e quem mais fosse, reis, quem mais fosse, não abençoavam o povo dessa forma. Eles receberam no início, lá no início de tudo, uma forma específica para abençoar o povo com palavras específicas. Tá? Eu vou trazer aqui para vocês. Vamos lá ao texto. Eu esqueci de separar o texto antes da gravação do vídeo do estudo, mas vou ver se eu encontro aqui de forma rápida. Vamos ver se eu acho que... É que tem muita coisa anotada aqui, tá ok? Vamos ver... Aqui... Ok, tudo bem. Números, capítulo 6, verso 23. Vamos lá. Números, capítulo 23, verso... Capítulo 6, verso 23. Aqui. Números, capítulo 6, verso 23. Olha a ordem que é dada nesse texto aqui. Acho que a ordem foi dada a Moisés e a Arão. Mas vamos ler aqui. Então, 6:23. Olha o que diz. A partir do 22. Disse mais Deus a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel. Dir-lhes-eis: o Eterno te abençoe. Esta é a bênção. Aqui começa a bênção. Vou reler. Disse, Números capítulo 6, verso 22. Disse mais Deus a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel. Dir-lhes-eis: o Eterno te abençoe e te guarde, ou te proteja. O Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti, ou brilhar o seu rosto sobre ti, e tenha clemência ou bondade de ti. O Eterno levante sobre ti o seu rosto ou a sua face, e te dê a shalom, e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Eu os abençoarei. Ok. Aqui termina. Veja a bênção como é. Totalmente diferente daquilo. Os apóstolos nunca, jamais usariam aquelas palavras. Acréscimo. Aquelas palavras não existem. Aquela bênção não existe. Lembrando que todo o texto foi escrito debaixo de uma cultura, debaixo de uma língua, um costume, envolve toda uma coisa que normalmente é ignorada aí, por muitos tradutores e muito ignorada também no meio cristão, mas que não pode ser. Não pode ser. O povo recebeu esta ordenança, os líderes receberam esta ordenança, esta bênção, estas palavras, perpetuamente. Até hoje isso é usado. Até hoje, mas estranhamente, em 2 Coríntios 13:13 ou 13:14, tem aquela bençãozinha ali que entra em conflito com toda a Escritura, com toda a história do povo de Israel, com tudo aquilo que a liderança israelita recebeu do próprio Deus. Algo está errado.
Aquilo é acréscimo. Em hebraico a bênção é Yevarechecha Adonai veishmerecha. Yair Adonai panavelecha viruneka. Issa Adonai panavelecha veasem lecha shalom. Esta é a bênção. E Deus disse, e assim poreis o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Segundo estas palavras. Ponto. Ordenança perpétua. Os apóstolos conheciam e eles usavam esta bênção. Não aquela bênção ali apostólica, graça e coisa e tal, até bonita, mas falsa. É Bíblia. Estou trazendo para vocês aqui informações, fatos bíblicos. Fatos bíblicos. Como eu sempre digo, tudo que eu trago eu apresento textos em seu devido contexto cultural e histórico. Esse foi o terceiro e último acréscimo de hoje. Teremos mais estudos falando sobre mais. Tá? Que Deus possa abençoá-los, fazê-los crescer em sabedoria, em amadurecê-los espiritualmente, que Ele continue no pouco que a gente sabe, pouquinho que a gente recebe, que Ele possa nos fazer crescer nisso e nos abençoar, tá? Nos encher do Teu Espírito Santo. Shalom, shalom, Lala Tove, boa noite a todos vocês.